Todas as vezes que você esperar em algo na terra, você pode se frustrar. Mas quando você aplicar a sua esperança no Deus Todo-Poderoso, ainda que seja não, o teu interior vai estar doutrinado para entender porquê desse não. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro que está vivo. Glória ao Senhor dos exércitos. Glória àquele que tem o controle da minha vida, da sua vida. Glória àquele que ninguém pode tirar a honra e a glória, o domínio. Para Ele a honra e a glória para todo sempre. Amém? Eu estou fazendo a minha oração, a minha adoração. Eu estou trazendo a presença do Senhor para esse ambiente, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu tenho convicção, com aquilo que eu anseio, com aquilo que eu espero. Será que você pode mover esse ambiente assim, dessa forma? Qual é o tanto que tu acredita nele? Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Seja exaltado, seja glorificado, Jesus. Nós somos seus. Receba a honra, receba a glória, receba o domínio. Nós declaramos aos ares do Brasil, do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, de Saracuruna, que o Senhor é rei, que o Senhor governa, que Ele é o Todo-Poderoso, e quando Ele decide operar, ninguém pode impedir, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos ares, porque dele é o governo, a autoridade suprema. E aqui há um povo que reconhece essa autoridade. Tu és o Senhor deste lugar. Seja adorado, Senhor, nessa noite. Seja engrandecido acima das circunstâncias, acima dos principados, acima das potestades. O Senhor está, o Senhor governa, o Senhor permanece o mesmo. Jesus, maravilhosa é a tua presença. Maravilhosa é a unção que está sobre este lugar. Quão bom é desfrutar da tua graça, Senhor. Quão bom é experimentar do teu novo, da tua fidelidade, da intimidade que se abre todos os dias. Te rendemos graças nessa noite. Querido, demônios são expulsos no meio da adoração. Eu estou expulsando demônios aqui. Eu estou adorando o Todo-Poderoso e exaltando a tua santidade, exaltando a sua grandeza. Seja adorado, Jesus. Receba o nosso coração, receba, Jesus. Contempla as nossas batalhas e nos devolva a glória. Ainda que elas não cheguem ao fim hoje, nos devolva a presença. Nos responda com graça, nos responda com glória, nos responda com fogo. Nós estamos interessados na tua glória. Nós
Nós estamos interessados na tua presença. Não nos interessa se a vitória vai vir hoje. O que nos importa é a tua glória. O que nos importa é a tua presença. Enche a tua casa, Senhor. Enche a casa com a tua presença, Senhor. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente com a tua glória. Enche esse ambiente com a tua graça. Enche esse ambiente com a tua presença. Os famintos comam dele. Os sedentos bebam dele. Isso, coma dele, coma. Desfrute da presença dele. A tua presença nos sustenta. Não me importa quantos feitos o Senhor já fez. Eles servem para te exaltar e para lembrarmos quem o Senhor é. Mas me importa é hoje sentir a tua presença. Me importa é que hoje os santos dos santos se abram de novo, mais uma vez, com uma nova porção, com uma nova profundidade, com uma nova revelação. E tudo aquilo que o Senhor fizer, que seja para a exaltação da tua glória. Mas nós queremos mais. Hoje nós queremos mais. E amanhã mais. Depois mais, e depois mais, até que nada mais nos importe. Que toda a nossa dependência esteja em Ti nessa noite. Nos revela um pouco mais da Tua glória. Nos revela um pouco mais da tua santidade, Senhor, da tua presença. Nos revela um pouco mais, nos conceda um pouco mais da tua glória. Nós somos insaciáveis da tua presença. Não importa o tanto que conhecemos, sabemos que tem mais. Sabemos que o Senhor é infinito, o Senhor é maior que o céu. Jesus, se revela um pouco mais hoje para nós. Vem, Jesus. Que a unção que se derramar nessa noite possa recorrer por essas ruas, transformando crianças, jovens, adolescentes, famílias inteiras. Que haja, Senhor, salvação em grande massa nesse lugar. Que haja uma unção, Senhor, que leve os pecadores ao arrependimento. Nós queremos essa unção, nós queremos essa essência, nós queremos esse clamor. Senhor, salva as almas desse tempo, Deus. No nome precioso de Jesus, no nome que está acima de todo nome. O nome doce, o nome todo poderoso,
o nome que o inferno conhece e estremece. Ah, Jesus, eles estremecem ao ouvir falar do teu nome. Esse é o nome do meu Deus. Esse é o nome do nosso Deus. Que nenhum principado, nenhuma potestade maligna que rege esse lugar, que foi enviado para marcar o território desse lugar, que nenhum deles tenha força nessa noite, que eles sejam amarrados. Nós amarramos vocês agora na autoridade do nome que está acima de vocês, o nome de Jesus. Sejam amarrados agora e lançados no abismo para a glória do Senhor. Todo espião do inferno, todo olheiro do diabo, todo espírito de enfermidade, nós amarramos vocês e lançamos vocês no abismo agora, pelo poder do nome de Jesus. E que haja uma liberdade nesse lugar, uma liberdade, que haja uma liberdade nesse lugar, Senhor, uma liberdade de adoração, uma liberdade de arrependimento, liberdade nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O tema da mensagem hoje é a unção que atrai pecadores ao arrependimento. A unção que atrai os pecadores ao arrependimento. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto, diga comigo, no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente, diga comigo, vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, diga comigo, confessando os seus pecados. Eram batizados por João no Rio Jordão. Versículo 7, vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Diga para essa pessoa que está do seu lado: não fuja da ira futura. Pague sua dívida com arrependimento. Hoje, agora, de novo, hoje, agora. Versículo 8: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Diga-se comigo: eu sou uma árvore. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada Diga: eu sou uma árvore. E eu não posso ser lançado no fogo. Mas para isso, que haja sobre mim temor e arrependimento. Versículo 11: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Diga assim: o batismo com água é quando estou arrependido. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pergunta para mim quando? Quando houver arrependimento. Então, primeiro eu me batizo porque eu estou arrependido. Depois, eu sou batizado porque esse arrependimento é contemplado por Deus. O Senhor recebe o cheiro do nosso arrependimento. Versículo 12, ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais apaga. Coloca a mão na sua cabeça. Quem quer unção? Quem quer unção? Então pede ao Senhor, Senhor, derrama sobre mim arrependimento. Me convence do arrependimento, Senhor. Me faça contemplar a cruz hoje. E que eu possa me arrepender de todo o meu interior. Que haja sobre mim o arrependimento. Aquele que me conecta ao Espírito Santo, porque eu quero fogo, Jesus. Diga para ele, eu quero fogo. Eu quero fogo, eu anseio pelo batismo com fogo. Eu quero, diga eu quero. Mas só diga se você quiser mesmo. Diga o tanto que você quer, se você quiser, diga. Fogo. Fogo. Só Ele tem o 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 fogo. Você tem um arrependimento, Ele tem o fogo. Sobe arrependimento, que Ele desce fogo. Sobe arrependimento, igreja, que Ele desce fogo. Ele desce o seu Espírito sobre nós. Mas a regra é o arrependimento. Aleluia. João Batista, ele era um homem consagrado. Ele era um homem separado. Tudo em João falava. Tudo em João pregava. João pregava quieto. João pregava andando. João pregava falando. João pregava com as suas roupas. João pregava com a sua comida. João pregava com a sua postura diante da manipulação, diante da mentira, diante do pecado. João pregava de ponta a ponta da sua vida. Havia um clamor do céu sobre a vida de João. João era um homem intensamente consagrado. E a unção que leva pecadores ao arrependimento vai exigir de nós esse alto nível de consagração. E o Senhor ama tanto esse lugar, e o Senhor tem um propósito tão poderoso sobre este lugar, que Ele constantemente está nos levando para um lugar de consagração. E aqueles que são famintos, que têm fome e sede, aqueles que anseiam fazer parte dessa unção, eles não ficam de fora, eles anseiam por isso. Eles anseiam por uma estrada de consagração. Quando vem o dia mau, quando vem algo muito difícil, ou uma tentação, uma proposta de pecado, ele investe. E até o diabo fica perdido, porque ao invés dele cair, ele vê como uma oferta ao Senhor. Ao invés dele retroceder e consumir daquela bandeja de pecado, ele transforma isso em consagração. Ao invés dele dizer sim, ele diz não, e esse não leva ele para um lugar de consagração, um lugar de separação. E quando o diabo pensou em remover de você a unção, o Senhor vai lá e dobra, o Senhor vai lá e renova, o Senhor vai lá e transborda, porque não é a quantidade de prato que você recebe, mas é a quantidade de não que você dá. Quando você receber um prato do inferno, não fique triste. Fala, glória a Deus.
Oh, vem aqui para mim uma consagração sem eu nem dobrar o joelho. Todos os nãos que você dá para o inferno, você eleva um nível da consagração. Você eleva o nível da santificação. Você é alguém separado por Deus. Separado, consagrado, portanto apto para carregar uma unção de libertador. Queremos uma unção poderosa, mas queremos renunciar pouco. Queremos uma unção poderosa, mas não conseguimos dar não para o inferno. Queremos uma unção poderosa, mas não conseguimos colocar limites em nossos pensamentos e sentimentos e dizer, não, isso eu não faço. Eu não me rendo para esse prato, ainda que todo o seu ser esteja lá, inclinado para consumir aquilo que está à sua frente. Você entende que aquilo é uma forma de você se separar. Então João, ele era um homem intensamente consagrado. João, ele toma a decisão de estar no deserto por causa de um propósito. João, ele entende que o deserto não é um lugar de abandono, mas o deserto é um lugar de glória a Deus. O deserto é um lugar de glorificar o nome do Senhor. O deserto é um lugar de cumprimento de propósito. Você não sabe quanto tempo vai durar esse propósito, porque ele tem a ver com o tempo do deserto. Tempo do deserto, tempo do propósito. E é um relógio, mas essa hora passa. A hora passa. O dia inteiro não vai ser meio-dia, o dia inteiro vai rodar o relógio. E nós precisamos ficar atentos com os desertos que nós passamos, para que o deserto não seja mais forte do que o propósito. Para que você não consiga entender e compreender o propósito. Porque o deserto, ele machuca a carne, mas o espírito se fortalece lá. O espírito, ele cresce no deserto. O espírito fica mais perto de Deus no deserto. O espírito, ele é forjado, ele é inclinado para o Senhor no deserto. O seu caráter é forjado no deserto. No deserto. No deserto. E por não saber quanto tempo ele vai durar, você precisa aproveitar, porque ele vai passar. E a pior coisa que tem é alguém passar pelo deserto. Então, João Batista, ele entendia a missão que ele tinha no deserto. Então, se você passa pelo deserto e você só murmura, você não vai conseguir extrair aquilo que você precisa carregar na sua jornada, o significado daquela passagem no deserto. Então João, ele pregava de ponta a ponta, da forma que pensava, da forma que falava, da forma que sentia, da forma que se vestia, da forma que andava, com quem ele andava, o que ele falava, suas reações. João pregava de ponta a ponta. Aí eu pergunto para você, você quer unção ou você quer emoção? Porque há muitos que são levados pela emoção, achando que é unção. E no meio da emoção, se perdem de forma desesperadora. Porque a emoção, ela faz você entender algumas coisas de forma dócil, de forma convincente, mas não é unção. Porque antes da unção, você já tinha emoção, você já tinha razão. Só que agora, você tem uma oportunidade de carregar uma unção. A unção, ela é diferente.
A unção não é emoção. Muitas igrejas, elas são conduzidas por emoção. Pessoas legais, igreja legal, música legal, um ambiente legal. Mas cadê a unção? A unção que leva pecadores ao arrependimento. A unção que faz alguém entrar num ambiente e ser transformado pela glória de Deus, pelo verdadeiro evangelho de Jesus. O Senhor está procurando nesse tempo os João Batistas, para que esses possam carregar a unção que leva pecadores ao arrependimento, para que esses possam ser levados a um nível de santidade, de separação absurda. Unção é diferente de emoção. Quando você está interessado na unção, você senta nessas cadeiras, você não fica conversando, você não fica se distraindo. Quando você está interessado na unção, você fica: é hoje que eu vou receber um pouco mais. Abra o meu entendimento nessa noite, porque a porção de hoje eu quero de ponta a ponta, assim como havia sobre a vida de João. Quando você está interessado na unção, você entra por essas portas, você não quer saber de nada, você quer saber da glória de Deus, da presença de Deus, você quer mais do Senhor. Quando você está interessado na unção, você não faz as coisas de qualquer jeito. Você respeita a presença de Deus. Você não se apresenta diante da presença de qualquer jeito, porque agora tem alguém interessado na unção que despedaça jugo. Que é a unção que despedaça jugo? Se consagre, se separe. Tema o Senhor, tenha reverência ao Senhor, tenha reverência à palavra do Senhor. Ame mais ao Senhor do que a si mesmo. Ame mais ao Senhor do que tudo que você possui. Ame mais ao Senhor. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Mandamento. E ao seu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Então João, ele era pontual e direto. Não havia sobre João formas de manipular. Nada. João, ele não conseguia manipular, a unção era muito forte. O caminho de arrependimento era o mesmo para todos. Quem carrega a unção de despedaçar jugo, a unção que atrai pecadores ao arrependimento, ele não tem prediletos. O caminho de arrependimento é para todos. Não havia, no discurso de João, não havia um convencimento daquele que estava falando, não. Porque hoje a gente para conversar, a maioria de vocês fazem discipulado hoje, são facilitadores. E você vê as pessoas dando tanta volta, contando tanta história. E é só se arrepender. É só confessar os seus pecados e se arrepender de todo o seu coração. Aquele que carrega a unção de levar as pessoas ao arrependimento, eles não conseguem ser manipulados. Não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como. Não tem como manipular a cura. Não tem como manipular o perdão. Não tem como, tem que se arrepender. Então João, ele tinha essa unção. E por isso,
Ele tinha estrutura para clamar no deserto. Somente os consagrados, aqueles que são separados, vão conseguir estar no deserto e clamar no deserto, não murmurar no deserto, mas ele vai entender que o deserto é lugar para ele pregar o evangelho. Essa era a unção que estava sobre João. João era capacitado para pregar no deserto. O lugar aonde muitos talvez poderiam rotular que era um lugar de abandono, um lugar de solidão, um lugar onde ninguém me vê, ninguém. João com a chave completamente virada para o reino de Deus e entendia: é aqui que eu vou clamar. É aqui que eu vou levar pecadores ao arrependimento. É aqui que eu vou cumprir o propósito eterno. É aqui que eu vou cumprir o meu chamado. Ele carregava pecadores ao arrependimento. Eu não sei se todos sabem, mas João era filho de sacerdote. Ele poderia estar nos templos, com aquelas roupas mais bonitas da época, mas ele decidiu ir para o deserto. Ele decidiu ser consagrado. Ele conseguiu zerar a sua carne. Ele conseguiu entender isso. Eu vou zerar. Porque quanto mais zerado, mais unção. Que quanto mais eu me anular, mais da presença, mais da autoridade, mais da glória de Deus. João não tinha tempo para tratar coisas carnais. João estava interessado pela glória de Deus. João era habilitado e consagrado para pregar para uma geração perversa. Quer ganhar os perversos? Vai ter que elevar o nível de consagração. Ele tinha autoridade para ganhar os perversos. E ele pregava para eles com autoridade. O nível de consagração de João trazia autoridade para cumprir o chamado que estava sobre ele. Não tem como cumprir chamado sem ser consagrado. E não é o óleo que desce da sua cabeça, é o quarto, é o secreto, é o joelho, é a busca pela intimidade, é o não para o diabo, é a organização dos pensamentos e sentimentos. É um dia você acordar com seus sentimentos todos seduzidos pelas trevas, mas você dizer: levantar-me-ei, não me inclinarei, porque a tua palavra diz que se achegai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, diabo, você chegou, mas você vai ter que sair. E por 7 caminhos eu vou te aguentar, mas eu vou ficar pertinho de Deus. E você vai ter que fugir. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que fugir. Hoje ou amanhã você vai ter que fugir. Nessa semana ou na outra você vai ter que fugir. Nesse mês ou no outro você vai ter que fugir. Eu vou te resistir. Nesse ano ou no outro, mas você vai ter que fugir de mim. Mas eu não vou cumprir a tua vontade. Para que uma geração seja alcançada, os Joãos vão ter que ser levantados nesse tempo. Onde está você, João Batista? Onde está você? Onde estão os Joãos dessa noite? Prostrados, enfraquecidos, com as suas armaduras rachadas das batalhas. Onde estão os Joãos desse tempo? Eu quero orar por você.
porque Deus te chamou para você cumprir um propósito. Existe um ser espiritual aí dentro que precisa comer, beber e vestir. Comer de Jesus, beber de Jesus e se vestir das armaduras de Deus, para que você possa combater as ciladas do diabo. E quando o dia mal passar, você não se prostrar, mas permanecer firme, de pé, para a glória de Deus. Uma geração de João Batista vai trazer esperança para uma geração perversa. A geração de João Batista, ela tem a pregação do evangelho genuíno em seus lábios, e por causa disso ela distribui esperança para a próxima geração. Você que está aqui nessa noite, eu quero te dizer que o Senhor quer te usar para que você abra esperança para a próxima geração. Não é tempo de você se prostrar diante das guerras e dos desertos. É tempo de você entender o propósito do deserto e cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para você viver nessa fase. É nessa fase aí que o Senhor quer fazer algo poderoso na sua vida. Que o Senhor quer fazer algo poderoso através da sua vida. Feche os seus olhos aonde você está. Isso. Feche os seus olhos. Você que entendeu essa palavra nessa noite,